Com muita alegria, estamos aqui na casa do Pai, aquele que tem providenciado todas as coisas, quem preparaste as nossas vidas, guardando mais uma semana, estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Amém. Nessa mesma comunhão, eu convido a nossa igreja a estar de pé, para estarmos orando ao Senhor, que é um culto de adoração, para adorarmos esse Deus maravilhoso, esse Deus do impossível, que tem preparado todas as coisas para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também convidar as crianças, também estar de pé, olhos fechados, em comunhão ao Senhor. Vamos? Já estamos orando, vamos ao Senhor. Amado Deus, aleluia. Amado Deus e eterno Pai, nós clamamos a Ti pelo Seu precioso sangue, quando mais uma vez entregamos as nossas vidas diante do Teu altar, reconhecendo, Deus maravilhoso, que somos submissos e dependentes de Ti, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, visitar os nossos corações nesta noite, tirando tudo aquilo, Senhor, que não glorifica o Teu santo nome, que venha converter em bênção, Senhor, porque precisamos da Tua presença, que o Senhor possa visitar cada coração, Senhor, no oculto dos nossos corações. Visita o Espírito Santo de Deus os nossos corações, porque precisamos do Teu amor, precisamos do Teu cuidado, e exaltado, glorificado seja o Teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito em prol das nossas vidas, mesmo sabendo que não merecemos nada, mas é o Teu amor que tem cuidado das nossas vidas. E louvado seja o Teu santo nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que Tu ainda há de fazer em nossas vidas. Continue, Senhor, com a Tua presença, Espírito Santo de Deus, porque nós abrimos nossos corações a Ti, para adorar e bendizer assim por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nessa mesma comunhão, eu vou estar abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 23, que é bem conhecido, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória seja para nós. Salmos, capítulo 23. Aleluia. E a palavra nos diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e Teu cajado me consolam. Louvado seja o nome do Senhor. Para sentar na igreja, vamos agora iniciar com as oportunidades. E desde já, vou convidar o André Andressa, estará entoando louvores ao Senhor. Amém? Oi? Pode botar um pouco mais. Isso. Eu salvo a igreja do Pai do Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Que louvores maravilhosos, né? Salve os nossos corações, nossas almas. O Espírito Santo visita os nossos corações. É maravilhoso glorificar em nós. Aleluia. Neste momento nós vamos passar pela palavra de oferta desta noite. E desde já eu convido a amada igreja para estar com as Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória
operado nas nossas vidas, também nas nossas vidas financeiras, Ele tem abençoado, né? E os nossos celeiros sempre cheios. Então é motivo de glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso, que tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas. E às vezes nós, né, não reconhecemos, mas é glorificar o Senhor, porque Ele tem feito, né? E nessa noite eu vou vir mais uma vez lá na igreja, está de pé. Quem trouxe sua oferta ou seu dízimo, coloque em suas mãos, vamos adorar o Senhor, esse culto de adoração, glorificar o Senhor, né? Porque Ele tem cuidado de nós, como falei, nossas vidas financeiras, tem abençoado, né? E o propósito das ofertas e dos dízimos é para cuidar da casa do Pai, do nosso Senhor, como Ele nos concedeu aqui, ó, esse púlpito maravilhoso novo, que é através, né, também das ofertas, dos dízimos, né, para pagar uma água, uma luz, e assim, como nós cuidamos dos nossos lados, das nossas casas, e nós também cuidamos da casa do nosso Pai, né, que também precisa de ter uma vida que você aqui, amém? Vamos colocar diante do Senhor as ofertas, os dízimos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, nós voltamos a clamar pelo teu sangue, quando mais uma vez entregamos as nossas vidas diante do teu altar, entregamos em especial, Senhor, essas ofertas, esses dízimos, aquelas ofertas, Senhor, que foram feitas do fundo do coração, e a verdadeira adoração, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em prol das nossas vidas, porque o Senhor não tem deixado faltar nada, como falei, Senhor, e não é que só temos motivos para adorar e glorificar o teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, aquele que tem buscado, o Senhor tem honrado. Louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor tem abençoado o nosso lugar de trabalho, os nossos lares, Senhor, que Senhor tem feito prosperar as nossas vidas em todos os sentidos. Nós te adoramos, te bendizemos e agradecemos pela tão grande oportunidade de oferecer de todo o nosso coração ao Senhor, assim, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo ainda que tu has de fazer, em nome de Jesus. Amém. Pode vir a confiança, fique à vontade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Você levou? Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Por a honra que seja para nós filhos. E dessa vez eu também quero convidar o preletor desta noite, o pastor Wagner, e convidar a pastora Berenice, que está também fazendo uma oração para o pastor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedir, irmãos, que os irmãos por favor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, mais uma vez eu venho entregar, Senhor Deus, as nossas vidas diante de Ti. Senhor Deus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abrir as nossas mentes. Senhor, para entender a Tua palavra. Ó Espírito Santo, toma o Teu lugar, Senhor, em cada vida. Unge com o poder do sangue de Jesus. Senhor Deus, joga por terra, Pai, tudo que não é teu, tudo que não te agrada. Pai, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, a vida do Teu servo. Usa o Teu servo com poder e glória, Senhor. Trabalha de forma especial na vida dele. Senhor, trabalha, Senhor, ungindo com o Teu poder as nossas vidas. Pai, eu entrego em Tuas mãos nesta noite, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Todos vão para a paz do Senhor, amém? Glória a Deus.
Lembrei que o pastor Fabrício falou no domingo passado de me apresentar. Eu sou o pastor Wagner, sou pastor auxiliar, pastor Fabrício, pastor presidente da igreja presbiteriana pentecostal de Guaparinha, o pastor Fabrício, e eu sou da igreja, pastor auxiliar. É a honra estar lá do lado desse homem de Deus também. Glória a Deus. Meus queridos, hoje nós vamos estar meditando no livro de Daniel, capítulo 10, amém? Daniel, capítulo de número 10. Daniel, capítulo de número 10, amém? Glória a Deus. Os irmãos que forem achando, segundo o costume, que nos foi ensinado, aqueles que podem, ficar de pé em nome de Jesus, para a gente estar lendo essa palavra maravilhosa do Senhor. Depois nós podemos ficar à vontade, amém? Daniel, capítulo de número 10, convido a igreja a ficar de pé, eles se podem, amém, referência à palavra. Está falando assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome chamava Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejei e não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com um coelho, até que se cumpra as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Eutequel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino e farto. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e pés como couro de bronze assalacado. E a sua voz, da sua palavra, como voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caíram sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois eu vi essa grande visão. Não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e caí com meu rosto em terra, fundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, me fez mover sobre os meus joelhos e sobre a palma das mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo essa palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar-te perante Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me.
e fiquei ali com o rei da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo no derradeiro dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma como semelhança do filho dos guedes, como semelhante do filho do homem, me tocou nos lábios. Então abriu a minha boca e eu falei. E disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Amém? Até aí, os irmãos podem se sentar em nome de Jesus e juntos nós vamos meditar mais dessa palavra maravilhosa que o Senhor quer compartilhar conosco. Amém? Quem está querendo receber de Deus algo novo nessa noite, diga amém. Amém, né? Em nome de Jesus. Deus nos trouxe aqui nessa noite para nós nos carregarmos novamente para o dia de amanhã. Amém? E nessa noite nós vamos estar meditando sobre o livro de Daniel. Daniel, ele viveu há muito tempo atrás, antes do nascimento de Jesus, na época do cativeiro da Babilônia. O cativeiro da Babilônia foi uma época em que as duas tribos elas foram assoladas por povos vândalos, né? Por povos guerreiros, né? A tribo do norte ela foi misturada com outros povos, né? E se tornou naquela região um povo samaritano, que foi um povo misturado, e a tribo do norte ela praticamente ela se dispersou. E a parte sul, que era onde ficava ali a parte de Judá, e foi levado no cativeiro para a Babilônia, né, conforme as profecias. E junto com esses cativos, também foi um jovem, né, da realeza chamado Daniel. E ali Daniel ficou trabalhando a serviço da Babilônia, no palácio, conforme a permissão de Deus e a sabedoria que Deus ia dando para ele, né, se sobreviver naquela ocasião. A Babilônia ela ficava muito em lugar distante do templo, que era o lugar de adoração, né, muito distante, uma outra nação, e lá eles estavam em povos cativos. Mesmo assim, diante de um coração totalmente transformado, totalmente humilde, voltado para Deus, ele manda a revelação a esse homem, mesmo no cativeiro da Babilônia, né? Para eles, sair de Jerusalém era quer dizer sair da presença de Deus, porque naquela época a cultura dizia que quanto mais perto do templo tivesse, mais perto de Deus estaria, né? Então, quando eles são levados em cativeiro para uma terra estrangeira, o povo ficou totalmente disperso, mas ali estava um homem chamado Daniel, junto com seus companheiros também, que estavam mostrando que Deus, ele era real ali na vida deles, amém? E da mesma forma, meus amados, Deus ele se faz presente na nossa vida todos os dias. Deus se faz presente no momento em que nós não somente estamos passando por dificuldade. Deus se faz presente no momento das nossas alegrias, no momento em que nós estamos ganhando bem, no momento da nossa fartura, da nossa bonança, quando nós lembramos que os irmãos que precisam também que não têm. Muitas das vezes, o que nós temos hoje pode não ser o bastante para a gente, mas é muito para outras pessoas. E se nós fizermos uma recapitulação da nossa vida, nós vamos ver que muito tempo atrás nós não tínhamos o que nós temos hoje. Muito tempo atrás, o que nós temos hoje era coisa que somente os ricos tinham, né? E hoje, infelizmente, por causa que às vezes nós temos muito,
e as coisas estão muito evoluídas, nós não sabemos dar valor à riqueza que Deus deu para nós. E Deus, ele se faz presente em todos os momentos da nossa vida. Nos momentos bons, nos momentos alegres, nos momentos em que a gente está com a nossa família, no momento em que nós estamos no nosso trabalho, mesmo em fase de suor, mesmo em fase de cansaço, mas ali está o ganha-pão. Ali está onde nós vamos tirar o recurso para levar para a nossa casa o pão de cada dia. Amém? E aqui está um homem chamado Daniel, cativo. Agora ele tem uma visão. E Daniel começa a fazer um jejum. Ele começa a fazer um ato de santificação ainda mais. E começa a orar. Começa a orar. 3 semanas. 3 semanas. Para nós somos bons de matemática, 3 vezes 7 é 21, né? 3 semanas Daniel orando. E pelo que nós conseguimos ver aqui, Daniel orava sem ter uma resposta, mas ele orava. E o que isso vem falar para nós, igreja? Depois que Jesus morreu na cruz, para nos dar uma liberdade hoje, uma paz que excede todo entendimento, nós temos só a agradecer. Agradecer primeiramente, porque também nós fomos salvos da garra do inimigo que nos aprisionava lá fora. Agradecer porque hoje nós temos o direito à salvação. Mas para isso, nós temos que segurar a nossa coroa até o último dia. Coroa da vitória. Mas isso já nos foi garantido através do sacrifício de Jesus na cruz. O caminho, que nos mostra aonde que está a felicidade. Mas mesmo assim, nós temos que pagar o preço sobre esta terra. Vira e volta, vem uma dificuldade, vira e volta, vem uma tribulação, umas vezes por causa da consequência daquilo que nós decidimos fazer, outra vez também por causa de quê? Para mostrar que nós precisamos de Deus. Porque nós, como seres humanos, nós temos uma facilidade muito grande de nos acomodar às circunstâncias que está ali propícia no momento. Se tiver uma circunstância de bom, de paz, automaticamente a gente vai relaxando, deixando a melhorar. Não vou orar hoje não, porque está tudo bem. E vai relaxando, até chegar um ponto que você vai olhar para trás e está quase um mês sem vir para a igreja. Aí o pastor liga para você, coitado, o pastor Fabrício, liga para você: oi irmão, o que está acontecendo? Não precisa não, vou bem. Dá um esporro no pastor. Por quê? Porque aquela circunstância camuflada pelo inimigo parecia tão bem, que automaticamente a gente vai se afastando de Deus. Mas quando sobrevém alguma coisa que balança a árvore, a gente volta rapidinho para Deus, entendendo que quem é o provedor da nossa vida, quem está no controle de tudo, é Deus. Somente Deus tem a resposta certa para as nossas perguntas. Não é o vizinho, não é a vizinha, não é o colega de trabalho, não é a colega de trabalho, é Deus. Deus é a resposta certa para o que nós precisamos saber. Amém? Para sobreviver sobre essa terra. Amém? E Daniel, ele orava. Mas ele não orava, de repente, esperando a resposta de Deus. Ele orava no momento de intercessão pelo seu povo. Grande amor era o amor de Daniel pelo seu povo. Ele orava assim. Imagine aquele homem
21 dias, 3 semanas, fazendo um jejum, fazendo uma consagração para chegar até o altar de Deus e orar pela sua nação. Olha, que amor. O amor de oração que não tem um preço. Ele não está pedindo nada em troca a Deus. A Deus, eu vou orar hoje porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Fazendo uma casa de câmbio com o Senhor. Deus já nos deu o que Ele teria dado, que é João 3,16. Deus não precisa dar mais nada para a gente. Nós ganhamos de mão beijada a paz, nós ganhamos de mão beijada o ouro e a prata, porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Para isso nós temos que saber administrar esse ouro e a prata, senão vai voltar o ouro e a prata. Mas nós temos tudo isso hoje aqui. Hoje nós temos com quem pedir nosso momento de angústia. Por quantas vezes nós nos sentimos no Getsemane, ou seja, na prensa de óleo? Quantas vezes nós nos sentimos pressionados, espremidos, caindo caldo onde não tinha caldo? E a gente fica com aquela pressão na cabeça, a cabeça queimando, passando um monte de bobeira. Aí você se lembra, opa, se eu fizer isso, a multidão está olhando. Porque hoje eu não tenho a minha vida mais. Hoje Cristo vive em mim. E se eu fizer alguma coisa contra o princípio de Cristo, eu vou estar desonrando o Cristo que me libertou. Não está desonrando. Aí vem aquela pressão sobre a nossa vida. Aquela pressão nos faz entender um momento de que nós não estamos no controle da vida. Quem está no controle da vida é Deus. Aí vem o momento de adoração, que a adoração é o momento em que você se prostra perante Deus, se despindo de tudo aquilo que você é hoje, tudo aquilo que você conquistou até hoje. Você se prostra diante de Deus em lágrimas e pede: Senhor, eu preciso da tua ajuda. E Deus, quando nós abaixamos a nossa guarda, Ele vai entrar em ação. Amém? Porque não adianta, igreja, nós pedimos para Deus vigiar a nossa casa, se lá dentro da caixinha de sapato tem um 38 guardado. Não adianta, igreja, nós pedimos para Deus vigiar o nosso ambiente, se eu estou vigiando aquilo que eu pedi para Ele vigiar. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer assim: eu vou ficar aqui esperando. Amém? Vai ficar esperando. Quando nós abaixarmos a nossa guarda, aí Ele vai entrar. Por quê? Porque nós estamos confiando nele. É simples. Mas é confrontante com o homem humano. É confronto com o próprio ser humano, que quer tudo para ele, quer atenção para ele. Tudo tem que estar girando em torno dele. Nós somos seres humanos. Nós temos que estar com a atenção voltada para nós. Tudo tem que ser no nosso negócio não está bom. Se o pastor ele vai dar um conselho para uma pessoa que está precisando ali, a pessoa está necessitada, mas se é uma outra pessoa que o pastor costuma aconselhar, aquela pessoa fica com ciúme. Porque o pastor não é daquela pessoa, o pastor é dela. É dele. Amém, igreja? Amém. Isso é o ser humano, dentro do ser humano. Só que nós morremos no batismo. Quando nós fomos batizados, quando nós fomos imergidos na água, aquele velho homem, aquela velha mulher ficou lá, mostrando que morreu sepultada.
Batismo, sepultamento de pecados. O velho homem, a velha natureza morreu, porque Cristo nos libertou. Agora, quando nós levantamos, nós não somos mais nossos. Nós somos selados com o Espírito Santo. Aquele selo diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus e do Senhor Jesus. Satanás não pode tocar mais. Nós somos comprados com preço de sangue. Aleluia. Então, nós não estamos no controle mais. Amém? E Daniel entendia isso. Que diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, eles estavam cativos no exílio, numa terra estrangeira, vivendo o costume de outros povos, lutando para não serem mortos, porque era uma cultura estrangeira. E mesmo assim ele orava a Deus 21 dias, ininterruptamente. Quando, em meio ao caminhar de uma praia, com seus dois seguranças, porque eles queriam também já matar Daniel, por causa da sua alta postura, da sua elevação dentro da Babilônia, eles tinham um outro grupo querendo matar Daniel. Quando ele tem uma visão é quando nós estamos acordados e nós vemos. Revelação é isso mesmo, pastor, ao contrário. Visão é quando a gente está acordado e a gente vê, né? E quando está dormindo, é um sonho. Então ele teve uma visão, ele estava acordado, caminhando na areia da praia, com as suas duas escolas, e ali desce um alto ser esplendor grande, e ele começa a propagar as coisas que ele conhecia na terra, que era jaspe, que era pedra preciosa, tão grandeza que era a forma indescritível da beleza daquele ser que desceu na frente dele. Aquelas duas pessoas estavam correndo, segundo ele, não viram, mas correndo. Sentiram. Ele mesmo foi sugado dele toda a sua força. E ele começou a desmaiar. A ponto daquele ser pegá-lo pela mão, colocá-lo de joelho, porque ele estava sem força. Imagina só. A soberania e a presença de Deus. Soberania e a presença de Deus. Amados, quando Deus passar perto da gente, nós vamos sentir. Quando Deus falar conosco, nós vamos sentir. Amém, igreja? Deus ele não vai falar para você umas coisas dessa terra aqui não. Ou coisa que vai encher o meu ego. Deus ele vai falar aquilo que vai colocar a gente de volta para o caminho que é o foco da Bíblia, que é a salvação. De volta para o caminho de Jesus. Ele não vai vir com queijo e com a goiabada e botar na nossa boca, não. Amém, igreja? E quando Deus fala com a gente, é quando o pai fala com o seu filho, de uma forma alta, mas com amor. E nós vamos entender. E aqui Deus manda um anjo ir lá a Daniel e falar com Daniel que desde o primeiro dia as orações de Daniel tinham chegado aos céus. Mas quando ele veio para descer, teve uma resistência no reino celestial com o príncipe da Pérsia, que é um principado, lutando com aquele anjo que ia levar a mensagem durante 21 dias, as 3 semanas que Daniel estava orando. Algo no mundo espiritual acontece
quando o homem de Deus e a mulher de Deus dobram o seu joelho e oram ao Senhor. Algo acontece. E ele fala com Daniel que ele teve que ter a ajuda de Miguel. Não, Senhor Miguel, Senhor. Ele teve que ter a ajuda de Miguel para conseguir passar pela tremenda batalha com o príncipe da Pérsia e chegar até Daniel. Meu irmão e minha irmã amada em Cristo, essa palavra ela vem para todos nós. A palavra do Senhor é uma faca de dois gumes, ela corta ambos os lados. E a palavra ela vem falar para nós hoje que confiança ainda mais no Deus que nós servimos. Confiança ainda mais no propósito que nós fizemos com Deus. Confiança ainda mais naquele que nos resgatou do mundo do pecado para nos dar uma vida de excelência hoje que nós vivemos. Nós vivemos uma vida de excelência, mas nós temos também que lembrar dos nossos irmãos que não vivem. Jesus ele fala que se você tiver duas túnicas, você pega uma túnica para o seu irmão. Né? Muitas vezes não aquele irmão que tem uma túnica escondida, ele quer pegar a túnica sua, não, tem que ficar de olho. Né? Aí perceber, não tem certeza para ninguém também não. Ele fala, Deus vai colocar no seu coração. Deus às vezes vai comprar uma roupa novinha, né? Bonitinha, e Deus vai chegar assim, ó. Dá aquela roupa para aquela pessoa. Não sei, não. Dá aquela roupa para aquela pessoa. Amém? É assim que Deus faz na nossa vida. Amém? Então, é muito bom nós lembrarmos que diante do problema que nós temos, nós ainda somos mais que vencedores com Cristo Jesus. E mesmo apesar de nós estarmos olhando o vizinho que está comprando carro, está ficando rico, nós somos ricos também. Amém, igreja? Nós somos resgatados do mundo, hoje nós temos paz, nós temos felicidade, nós passamos dificuldade, passamos, pagamos imposto alto, pagamos, mas somos mais vencedores do Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, maravilhoso Deus. E o Senhor Jesus, Ele vem estabelecer o seu reino todo dia dentro da nossa casa. Todo dia. O reino de paz, o reino de alegria, o reino de esperança. O reino de esperança. E nós temos que estar levando essa paz, essa alegria, essa esperança para aqueles que estão lá fora, ao nosso redor. E muitas das vezes vai doer, porque nós vamos ter que oferecer a outra face. Nós vamos não reagir mais como nós íamos reagir antigamente, mas nós vamos ter que fazer conforme Jesus fez. Amém? E muitas vezes vai dar um confronto com a velha natureza. Porque Jesus, ele era totalmente diferente daquela sociedade. Jesus, ele ia exatamente abraçar o leproso, coisa que na sociedade excluía o leproso. O leproso era curado e ia andar com Jesus. Jesus, ele andava com as pessoas que eram discriminadas naquela sociedade. Aquelas pessoas da sociedade eram curadas, libertas e iam seguir Jesus. E isso foi levando um monte de discípulos a caminhar atrás daquele homem que estava levando amor, paz e esperança no coração daquelas pessoas que não tinham naquele momento. E tal grande foi o discípulo de Jesus que as autoridades daquela época começaram a perder o seu privilégio, os seus status, e começaram a ser vistos pelo Império Romano de uma forma diferente do que era, porque eles eram responsáveis por
Só que agora o povo não estava sendo mais liderado por ele. O povo estava sendo liderado por Cristo Jesus. E por isso que diante do Sinédrio, eles falam que é melhor que um pereça do que dois. Aí eles vão, começam a perseguir Jesus e matam Jesus. Mas mesmo após a morte, não conseguiu segurar o Filho de Deus. Ele ressuscita, ele aparece a seu discípulo, dando ainda mais esperança de tudo aquilo que ele falou, que vai se cumprir, e que iria se cumprir, que se cumpriu. Ele ficou algum tempo com seus discípulos e ele subiu aos céus. E numa esperança ele falou: eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar, eu voltarei e buscarei a minha igreja. Amém, igreja? Eu convido os irmãos também a se levantarem nessa noite em nome de Jesus. Convido também meu queridão da casa, pastor Patrício, em nome de Jesus, a estar aqui na frente. E junto com meu irmão e minha irmã, eu convido a todos a colocarem a mão no seu coração nessa noite, né? Nosso coração maravilhoso. E juntos nós vamos orar, amém? Onde que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite maravilhosa para dar um reset nessa semana, né? Aqueles que passaram alguma tribulação, creia que a partir do momento que você vai sair daquela porta, você não está mais sozinho, porque o Senhor Jesus vai estar na sua caminhada todos os dias até a consumação do século, como foi a promessa dele. Aleluia. E nesse momento eu convido a orar. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos. Glória a Deus. Te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa. Te agradecemos, Senhor Deus, ó Pai, pela paz que excede todo entendimento. Te agradecemos, Senhor Deus, ó Pai, por nos guardar durante toda esta semana. Que apesar, Senhor Deus, ó Pai querido, de tudo que aconteceu, nós estamos aqui, Senhor Deus, ó Pai querido, mais que vencedores com Cristo Jesus. E nessa noite, Senhor Deus, ó Pai amado, obrigado por falar aos nossos corações sobre a tua verdadeira presença em nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai querido, por aumentar ainda mais a nossa esperança, aumentar ainda mais a nossa crença, o nosso crer, a nossa fé, em que todos os dias o Senhor está conosco. Todos os dias o Senhor está conosco, caminhando. E te convidamos para vir conosco na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no domingo falar ainda mais no nosso coração, porque nós necessitamos da tua palavra. E que, Senhor Deus querido, Pai amado, possamos estar no Senhor, cheio do teu Espírito que é santo, e dentro de nós haver uma santificação igual, que possamos ouvir a cada dia a tua voz, também no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso dia a dia. Temos visões, assim como Daniel teve. Temos sonhos maravilhosos, assim como Daniel teve. Senhor, que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo possa ser acessível à nossa mente, ao nosso coração, à nossa boca, ao nosso ouvido, aos nossos olhos, para que ao dirigirmos os nossos olhos, seja visto somente aquilo que tu queres. Ao entrar algo dentro do nosso ouvido, que é uma porta para o nosso coração, seja também filtrado somente aquilo que tu queres. E ao sair do nosso coração algo que vai pular da nossa boca, Pai, que seja somente para repreender Satanás e para abençoar o meu irmão. Senhor Deus, que nessa noite toda a palavra lançada no mundo espiritual seja cancelada em nome de Jesus. Porque a tua palavra fala, Senhor, que toda arma forjada contra nós, ela não prospera. A tua palavra fala,
Senhor, que a porta do inferno, ela não prevalece contra a tua igreja. E nós tomamos posse, Senhor, dessas palavras, e nós, como a tua igreja nessa noite, estamos lançando uma palavra no mundo espiritual. Salva essa família que está sendo presa pelo inimigo. Salva esse esposo, esse filho, essa filha. Salva em nome de Jesus essa mulher. Salva em nome de Jesus essa pessoa que está tentando arrastar outra para o deserto e largá-la lá no meio do deserto. Em nome de Jesus. Nós damos um decreto no reino espiritual que tudo aquilo que foi plantado no mundo de ao contrário se voltará como bênção sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, todo diga amém. Quer assim seja. E creia. Quando você sair da sua casa, você fala: toda palavra, toda arma forjada contra mim, ela não prospera. Quando você botar o pé para fora do seu trabalho, voltando para a sua casa, fala: toda arma forjada para mim, ela não prospera. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus, Ele nos ama. Muito, muito. Ele nos ama, cada um de nós. E todo momento Deus está tentando buscar a gente. Mas isso um dia vai acabar, porque o Senhor Jesus ele vai vir e vai voltar à sua igreja. Então, ouvimos a voz do Senhor enquanto se pode ouvir. Amém, amados? Eu vou estar passando para a sua família, tentando a oportunidade em nome de Jesus. Amém, amados? Para o Senhor poder acertar. Deus abençoe todos os amados irmãos nessa hora, no nome de Jesus. Queridos, sexta-feira nós teremos aqui uma reunião, realmente já estava planejando. Eu conto com o apoio de todos os obreiros, 19 horas e 30 minutos. Às 18h30 será um momento de oração e intercessão. Então os irmãos gostariam de estar orando. Sexta-feira, 18 horas e 30 minutos, será o momento da oração. Essa reunião das 19 horas e 30 minutos, reunião de obreiros, mas se os membros também quiserem vir, não tem problema nenhum. O que vai ser tratado nessa reunião? Nós vamos estar organizando algumas agendas para atividades para esse ano. Amanhã, até sexta-feira, eu vou estar fazendo reuniões com alguns líderes de departamento, onde eu vou estar reforçando com eles algumas informações, passando para eles algumas orientações, para quando chegar na reunião, a gente já esteja ali tudo certinho, a gente só marcar as datas das atividades. Por exemplo, o Ministério de Intercessão, a gente fazer grupo de intercessão na igreja, Ministério Infantil, fazer uma rede de crianças. Então, as atividades que precisam ser realizadas na igreja, nós sexta-feira vamos estar passando na reunião. Então, conto com o apoio de todos vocês. Lembrando que amanhã vai ser dia 16. Nós vamos estar iniciando uma campanha de 21 dias de oração e jejum. Essa campanha de oração nós vamos estar orando por situações como família, nosso ministério, nossa família, nosso ministério, orando pela nossa nação, orando também no nome de Jesus, orando pela nossa vida espiritual. Então, eu convido você a entrar nesse propósito, você que já colocou no seu coração, já deu o seu nome lá para esse propósito, lembre que nesse horário você vai estar orando. O jejum vai ser um jejum de 8 horas, ou seja, vamos começar ele à meia-noite, vamos terminar 8 horas da manhã, para as pessoas que tomam remédio,
pastor, eu quero fazer um jejum de 8 da noite até 9 da noite, eu posso? É o seu propósito com o Senhor. Amém? Então o Senhor vai honrar o propósito do teu coração. Deus vai te abençoar. Então, tanto com a noite com vocês, que a unção e o Espírito Santo seja compositiosa aí na massa. Amém? Amados irmãos, estamos chegando ao momento final do nosso culto. Gostaria de convidar você a se colocar de pé, no nome de Jesus. Nós iremos tratar na reunião também células que daqui a pouco vão acontecer. Então, eu vou pedir a você, amado irmão, que as células tem aqui, eu vou ligar para você no fim de semana, para a gente agendar esse horário, para a gente poder estar acontecendo, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, está aí o recado para a igreja. Eu vou pedir o Lucas para vir aqui na frente para a gente orar por Lucas. Aí pode vir o papai e a mamãe, no nome de Jesus. Amém. No nome do Senhor. Lucas está fazendo mais uma vez ontem, mais uma primavera, né? Ficando mais novo, ou ficando mais velho? Ficando mais velho. Amém. Estende as mãos para cá, no nome de Jesus. Vamos orar pela vida de Lucas. No nome de Jesus, eu quero agradecer a presença de todos. Que Deus nos abençoe ainda mais. Amém? Senhor nosso Deus, eterno, soberano, poderoso Pai, nós nos humilhamos diante da Tua presença e reconhecemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor merece toda a honra e toda a glória e toda a adoração. Ó Deus, nesse momento nos alegramos com o Júlio, nos alegramos também com a Patrícia. Ó Pai, nos alegramos com todos os seus familiares pela honra, pelo privilégio de estar glorificando ao Senhor por mais uma primavera que o Lucas está passando, pelo mais um ano de vida, a qual o Senhor o concedeu. Ele passou por coisas, mas o Senhor o trouxe, o guardou e o protegeu. O Senhor o sustentou. Por isso, ó Pai, nós glorificamos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido a esta família e a nós pelo privilégio de estarmos juntos com Ele. Ó Pai, fica conosco. Te agradecemos por tu abençoe esta criança, que ele possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor, ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lucas, parabéns, feliz aniversário, tá? Que Deus te abençoe. Paz, Deus abençoe vocês. Continue ensinando a criança o tamanho que deve estar. Amém? Deus abençoe. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nesse momento também, queremos agradecer ao Senhor pela vida de todos que aqui estão, pela vida, ó Pai, da igreja que tem entendido o propósito da adoração. Ó Deus, leva cada um para a sua casa debaixo das tuas nuvens. Ó Deus, assim como Daniel estava orando naquele propósito, e o anjo do Senhor veio para entregar a Daniel, a revelar a Daniel coisas que Deus queria mostrar.
destruir a nossa paz, para destruir a nossa semana. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora. Profetizamos em nome de Jesus uma semana de missão, de alegria, de paz e ainda mais uma semana cheia de intimidade com o Espírito Santo. Ó Deus, muito obrigado por tudo, pela oportunidade de ser pastor dessa igreja, de cada um que é amado aqui. Abençoe, Senhor, o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Faça essa só, por favor. Que a paz maravilhosa do nosso Deus, que as duas consolações, a comunhão santa e plena do Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e por todos sempre. Todos digam amém. Amém? Muito obrigado pela presença, obrigado, minha irmã, pela presença.